Amamentar um filho é uma experiência única e muito importante para a saúde do bebê, mas infelizmente nem todas as mães conseguem. A boa notícia é que existem bancos de leite que auxiliam famílias que enfrentam problemas com a amamentação. Hoje nós vamos conhecer o banco de leite do Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros, que é referência no assunto. Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa... A doutora Andréia é coordenadora do banco de leite aqui do hospital e muita gente não sabe, mas o Brasil possui a maior rede de banco de leite humano do mundo. É verdade, doutora? Nós somos referência, então, no assunto? Sim, sim. Mas quando a gente para conversar sobre isso, você pensa assim, nossa, quanto banco de leite? Então, todos os bebês recebem esse produto tão maravilhoso dentro do Brasil? Não, infelizmente não é assim que funciona. A gente ainda precisa melhorar muito isso para que todos os bebês eles tenham acesso ao melhor alimento do mundo. Que em primeiro lugar é o leite da própria mãe, em segundo lugar é o leite humano pasteurizado. E como que funciona a doação de leite materno? Quem pode doar? Tá. Todo mundo pode doar, que está amamentando, que é saudável, que está amamentando o seu bebê. Essa mulher, ela está produzindo leite e está sobrando leite dentro das suas mamas. Então, esse leite que o bebê dela não consome e que se ficar parado ali na mama pode trazer para intercorrências na lactação, esse leite deve ser doado. Ela tem que tirar esse leite para fazer o alívio das mamas. Não vai faltar para o bebê dela. Na verdade, será bom para a saúde dela também. Exatamente, isso mesmo. Antes de fazer a extração do leite, a gente precisa fazer uma paramentação. Casa, evitar locais com muita gente, com os bichinhos de estimação. Nesse momento, colocar os bichinhos de estimação de lado e evitar áreas críticas da casa, que a gente chama de áreas de maior quantidade de contaminação, como cozinha e banheiro. Pega um frasco em casa, um frasco de vidro com tampa plástica rosqueável. Lava bem com água e sabão. Terminou de lavar, vai colocar imerso numa água, numa panela cheia de água e vai ferver por 15 minutos. Terminou a fervura, você vai tirar, vai colocar sobre uma mesa com um pano limpo, ele virado, esperar secar espontaneamente, aí ele está pronto para uso, para fazer a coleta. Polegar, indicador na junção da pele clara com a pele escura, põe a mama contra o tórax, aperta e solta. Vou desprezar as primeiras gotinhas e posteriormente eu vou começar a fazer a coleta no frasco. Aperta e solta, aperta e solta, aperta e solta. E depois que eu retirar o leite, eu coloco a tampa e como eu armazeno esse leite retirado? Coloca a tampa. Uma coisa muito importante é colocar o nome da doadora e a data que foi feita a primeira coleta desse frasco. Terminou de fazer isso, ele vai para o congelador. O leite, depois da coleta, ele vai para a pasteurização propriamente dita. O curioso é que apesar do Brasil ser referência em bancos de leite, ainda falta leite, não falta? Falta leite, falta leite. Por exemplo, eu vou contar o que acontece aqui no nosso hospital. Hoje em dia, a gente consegue suprir a demanda de toda UTI neonatal. Só que a unidade neonatal, a gente não consegue ainda suprir. Então, hoje em dia, eu consigo atender menos de 50% da demanda desse hospital para leite humano. Por isso a importância da doação, que é indolor, é rápido e na verdade é algo que a mãe tem de sobra. Exatamente. Quais são os principais motivos que fazem com que uma mãe não consiga amamentar?
Um dos principais motivos hoje em dia, né, e sempre foi isso, é a falta de apoio. Não é fácil amamentar, não é simples amamentar. Precisa existir toda uma estrutura que favoreça a manutenção do aleitamento materno. Então não é jogar a culpa na mulher, né? Ela não quer amamentar, ela não está aguentando a dor, não é isso. Precisa todo um apoio para ela conseguir superar essas dificuldades, que são inúmeras. A Kathleen é mãe do Enzo, que nasceu prematuro, e ela, além de tirar leite e dar para o filho dela, também doa o leite. Por que você decidiu fazer isso? Porque o nosso leite humano é a melhor forma de amamentar um bebê prematuro e é a melhor coisa que a gente pode dar. A gente nunca pode pensar assim, não vou dar peito porque dói, vou dar leite. O leite humano é a melhor vitamina do bebê. E você se sente bem de saber que o seu leite está alimentando outros bebês que precisam? Sim, muito bem. É tipo um orgulho, né? Porque você sabe que você pode estar ajudando um bebê que tem muitas mães que não têm leite, né? Você acha então que outras mulheres que estão nos assistindo agora e que têm leite devem doar? Deve doar. Todas as mães que têm bastante leite, só tem o seu filho em casa, vêm fazer essa ajuda, porque tem muitos bebês aqui que precisam prematuro. Obrigada. De nada. Prazer enorme te receber. Você sabe, Kelly, que outro dia eu falei aqui nesse programa, a única coisa que eu tenho saudades na vida é de amamentar minha filha. Olha que legal, muito especial mesmo. Mas por que algumas pessoas, muitas pessoas associam a amamentação com dor e sofrimento? Bom, porque muitas vezes, amamentar não é tão natural quanto a gente gostaria. Por quê, doutora? A amamentação, ela pode ter muita dor no começo, você pode ter dificuldade com a pega, até às vezes não saber posicionar o bebê no peito. Então, ter ajuda, ter apoio é fundamental. Tá. Então, assim, pela sua experiência, você já chegou a essa conclusão, que ter ajuda e ter experiência faz a diferença. Faz toda a diferença, com certeza. Então, peça ajuda se você tiver com dificuldade, porque, sim, é muito prazeroso depois. E não é meio intuitivo ou não? Então... Sabe, você segurar o bebê, não é intuitivo ou não? Eu costumo falar sempre que a amamentação não é só uma boca e um peito. Você tem que saber colocar o bebê no peito. Muitas vezes, algumas mães, lógico, vão ter muita facilidade, vão amamentar e não ter nenhuma dor. Mas a grande maioria das mães tem dor e tem dificuldade no começo da amamentação. Então, peçam ajuda, né? Pede ajuda, com certeza. Vamos ver mitos e verdades sobre a amamentação. É mito ou verdade que o leite doado pode ser fraco para algum bebê? Bom, isso já é um mito em si, porque o leite materno, né, o leite humano, ele não é fraco. Então, o leite doado, ele não vai ser fraco para nenhum bebê. Na verdade, ele vai salvar muitas vidas, como a gente viu na reportagem. Tá. É mito ou verdade que não há uma quantidade mínima de leite para ser doado? Verdade. Sim, você pode doar a quantidade de leite que você tiver. É lógico que para uma mãe conseguir doar leite materno, ela tem que ter um excedente. Então, ela vai ter a produção do leite materno para o bebê dela e ela vai ter uma quantidade maior que vai sobrar do que o bebezinho dela vai precisar. Doutora Kelly, e quando que eu sei se o leite que eu tenho é suficiente só para o meu bebê ou há excedente para eu doar? Muitas vezes, o que acontece é que a mãe, ela oferece o peito para o bebê e a produção é um leite que é um peito que vaza sempre, ela tem dificuldade em esvaziar essa mama que está sempre cheia. Então, a gente sabe que é um leite, a mãe tem hiperlactação, ela tem um excesso de produção de leite e nesse caso, inclusive, ela pode ser beneficiada, além de beneficiar muitos bebês, se ela doar o leite materno dela. Perfeito. É mito ou verdade que o prazo de doação é de 24 horas após a retirada? Então, na verdade não, é mito. O que acontece é a forma de armazenamento do leite. Ela explicou um pouquinho na reportagem como retirar, então você coloca no recipiente de vidro com tampa de plástico, você coloca no congelador ele tem uma validade de 15 dias.
Nesse período, o ideal é que você já entre em contato com o banco de leite para eles retirarem o leite da sua casa, porque aí eles vão pasteurizar, assim como eles falaram na reportagem, que aí ele vai ter uma durabilidade muito maior do que se não estiver pasteurizado. E é verdade que quanto mais leite eu retiro, mais eu produzo? Exatamente, isso é muito interessante. Isso é muito legal, né? O corpo da mulher, né, o corpo é preparado para isso, é preparado para a amamentação. E a sucção do bebê, então o esvaziamento do leite, do peito, ele vai estimular mais essa produção de leite materno. Então, quanto mais eu retiro o leite materno, mais vai produzir. Tá. A gente tem aqui as bombinhas e a gente vai, já mostramos na reportagem, mas a gente vai mostrar de novo. Eu tirava leite com umas bombinhas muito semelhantes às que você trouxe. Muito legal. Daqui a pouco a gente faz, porque às vezes tem uns truques, né? Sim, a gente explica, dá umas dicas também, as mães vão gostar. É mito ou verdade que 1 litro de leite materno pode nutrir até 10 recém-nascidos? Sim, é verdade. 1 litro, o recém-nascido, um bebezinho na UTI, ele é bem pequenininho. Ele é muito menor que um bebezinho de termo, por exemplo. Então, a quantidade de 10 ml, por exemplo, de leite materno pode amamentar vários bebês, podem alimentar muitos bebês. Eles falaram aqui de 10 recém-nascidos, mas 1 litro pode amamentar, pode nutrir até mais que 10. Olha só. Então, você vai estar salvando muitas vidas com o leite materno. E no momento da nossa vida mulher, que faz tanta diferença, né? Você poder ajudar outras pessoas, né? É muito maravilhoso. É mito ou verdade que todo leite descongelado que irá para doação não deve ser congelado novamente? Isso é verdade, sim. Então, uma vez que o leite foi descongelado, aquele leite, ele deve ser desprezado. Você não pode recongelá-lo. Isso também, caso você queira reutilizar em casa, não deve fazer isso. Você deve, sim, desprezar esse leite e também, caso você leve para doação, você deve desprezar o leite, infelizmente, né? Pois é. Vamos para as perguntas que as pessoas mandaram? Vamos. Primeira pergunta enviada pela Isabela. A mãe que vai doar o leite deve retirar a mesma quantidade de cada seio? Bom, isso na verdade dificilmente vai acontecer, porque a produção de leite materno ela é dinâmica. Então, nem sempre vai sair a mesma quantidade de leite de um lado ou do outro. E também, ao longo do dia, essa quantidade pode variar. Então, aquela quantidade mínima que a gente falou não existe e a quantidade certa também não existe. Vai ser aquela quantidade que você vai conseguir retirar naquele momento. Quando a minha filha amamentava, eu tinha um peito maior que o outro. Ela mamava mais do esquerdo do que do direito. Nossa, isso é muito comum. Geralmente, as mulheres, elas têm um lado que produz mais do que o outro, mas nem por isso quer dizer que não vai conseguir amamentar ou que... por acaso ele gosta mais de um lado do outro. Isso tem muito a ver com a própria particularidade de cada mulher. Às vezes o bebezinho gosta mais de um lado do que do outro lado. E depois tudo volta ao normal, né? Volta ao normal, não se preocupem, vai voltar, fica tranquilo. E na minha cabeça era assim, ela mama mais do esquerdo porque é o lado do coração, então ela ficava ouvindo o coração. Coisa de mãe, né? Coisa de mãe. Mais uma pergunta que foi enviada pela Michele. Fiz tratamento para leite empedrado e melhorei na semana passada. Continuo com muito leite, mas em alguns momentos ele parece irregular, meio pastoso. Posso mesmo assim fazer a doação? Pode sim, Michele, que escreveu a pergunta, e deve. Porque se ela tem excesso de leite, como falei, ela tem um leite abundante, ela tem uma produção abundante. E, inclusive, fez tratamento, muitas vezes pode ter mastite. Então, o tratamento é realmente tirar esse leite materno em excesso. E esse leite meio pastoso acontece quando você tem um engurgitamento da mama. Então, quando a mama está muito cheia, o leite ele fica com dificuldade para sair. Ele fica empedrado, ele fica parado ali. Na hora de sair esse leite que está engurgitado, muitas vezes ele sai com uma consistência maior, como se já tivesse ali há um tempinho, tudo em dificuldade para sair. Mas não tem problema nenhum em doar esse leite, não haveria nenhuma dificuldade, nenhum problema. Nenhum empecilho, né? Nenhum empecilho para isso. Tá. Mais uma pergunta, é enviada pela Luciana. Uma mãe pode retirar o leite e doar direto para o outro bebê ou é sempre necessário levar ao banco de leite? Olha, isso é muito interessante porque recentemente teve até algumas coisas que falaram, né, numa novela que doou para outra mãe. Então, o ideal, né, a gente preconizado pelo banco de leite, que é a orientação correta, é que você não doe o leite materno direto para outra mãe.
Por exemplo, você vai amamentar um bebezinho que não é o seu. Isso não deve ser feito. Por quê? E inclusive, você também não deve doar o leite direto para outra mãe. Mesmo que não seja direto do peito. O que a gente fala é que você pode transmitir doenças, né? Ou você também não sabe daquele bebê, daquela mãe. Para a doação do leite humano, você tem um controle muito rigoroso, muito sério. A gente avalia a qualidade daquele leite, você vai fazer uma análise daquele leite, você coleta exames dessa mãe e você analisa o leite daquela mãe doado para ver se ele é possível de você utilizar para doação. Mas não deve ser feito isso, essa doação que a gente fala amamentação cruzada ou você doar o leite sem passar pelo banco de leite humano. Perfeito. Tá? Mais uma pergunta. E quem faz ela é a Vivian. Tenho uma bebê de 2 meses, ai que pequenininha. Tenho uma bebê de 2 meses e sinto que só o meu leite não está sendo suficiente, porque ela está magrinha e chora bastante. Se a pediatra realmente perceber que é isso, ela pode receber a doação de leite ou, neste caso, será indicado um outro tipo de complemento? Então, o que acontece é exatamente isso. A gente não consegue fazer essa amamentação cruzada, como eu falei na outra pergunta, ou doar leite diretamente para outra mãe. Infelizmente, a quantidade de doação de leite materno ainda é muito pequena. Então, o que a gente faz é suprir a quantidade de leite materno que os prematuros, os bebês que estão em UTI neonatal precisam. E a gente não consegue, além desse leite, doar para outras pessoas, por exemplo, para essa mãe que precisaria de um leite que ela está dizendo que o leite dela não é suficiente. É lógico que numa situação dessa, o melhor é procurar ajuda. Claro. Porque muitas vezes não precisa do complemento, a gente só precisa de um manejo melhor. Tem coisas que a gente pode fazer para aumentar a produção dessa mãe, entender o que está acontecendo, para aí então ver se precisa ou não indicar o complemento. Mas no caso, se for indicado, aí o correto seria de um leite de complemento, uma fórmula infantil. Tá. Mais uma pergunta. Roberta, quantas vezes uma mulher pode doar o leite materno? Quantas vezes ela quiser, isso não tem um limite, deve doar, a gente está falando isso tanto, como é importante, como salva vidas. E inclusive tem doadoras frequentes que têm leite em abundância, inclusive tenho até uma paciente que doa 500 ml de leite por dia. Nossa, que beleza! Ela teve um episódio de pelactação, foi no banco de leite e as pessoas do banco de leite a acolheram muito bem, falaram, olha, volta aqui, porque ela estava com mastite, aí ajudaram ela a tirar o leite materno. Falaram, volta aqui porque você vai ajudar muita gente também. Até hoje ela doa leite materno. Que legal. Vamos dar uma olhada aqui nas bombinhas? Aqui. Porque tem custa caro, na época que minha filha era pequena não era barato, a bombinha. Olha, a bomba Posso pedir para você vir aqui? Pra cá, tá bom. Custa caro Claro. ainda ou não? Porque eu lembro que eu ganhei, por isso que eu tinha, porque era caro. Então, a bomba elétrica, essa aqui que você tá aí na mão, essa aqui é a bomba elétrica. E essa aqui, por acaso, é a bomba elétrica dupla. Então, qual que é Tira dos vantagem? 2 seios ao mesmo tempo. Tira ao mesmo tempo, e quando a gente tira ao mesmo tempo, a gente tem uma vantagem que estimula ainda mais a produção de leite, porque é como se tivesse 2 bebês sugando ao mesmo tempo. Então, a gente tem muita vantagem. Fora isso, a bomba elétrica, ela simula aquela sucção do leite. Então, você vai ligar, acoplar... Dá para ligar? Não dá para ligar agora. Que porque pena. eu não trouxe a tomada. Essa é manual? Essa é manual. E aí ela vai simular a sucção. E essa você acoplaria, né, no seio da mãe. Aqui, por exemplo. Como ela explicou na reportagem, você vai fazer uma... Quer que eu segure alguma coisa ou não? Se você puder então segurar. Vai, claro. Você vai fazer uma compressão contra o tórax. Então você aperta, faz essa compressão e segura. Deixa eu Tem que dar uma assim, apertadinha. Um pouquinho de lado, quiser fazer um... Aí, boa. Aqui não mostra, mas o que acontece é que o mamilo ele vai ser sugadinho levemente mesmo. Sugado, porque faz uma pressão negativa. Igual quando o bebê está mamando. Exatamente. A manual, a dificuldade é que você tem que fazer esse movimento de manivela, né? Na elétrica, ela já faz esse movimento e você pode aumentar ou diminuir a força de sucção na elétrica. Quando eu tirava leite, eu lembro que tinha que tomar cuidado para não entrar ar aqui nessa borrachinha. Ainda precisa tomar esse cuidado? Porque se entra ar na borrachinha, você perde o vácuo.
Então aí você não consegue Não faz fazer a o vácuo sucção. para conseguir aumentar a sucção. Agora, para encerrar, eu lembro que falavam assim para mim, é importante você preparar o bico do peito para amamentar. Ah, essa pergunta é ótima. Então. Rê. Hoje o que a gente mais fala é que não precisa fazer um preparo. Na verdade, você não precisa fazer nada, não passa bucha, não passa limão, Não nada passa hidratante, porque passar hidratante é pior. Exatamente, não precisa. Você pode até hidratar a pele normalmente, mas não ficar passando aquele hidratante específico no seio. Senão mais que fica sensível, mais que vai doer. Exatamente, fica sensível. Então ainda hoje tem muita gente que orienta a fazer isso, mas o próprio corpo da mulher, ele se prepara para esse momento. A areola fica mais escura, mais firme. O bico do peito já fica naturalmente mais resistente, eu diria, Exatamente, né? Ah, fica. é muito legal aumentar. Deu Parabéns. saudade. Nossa, a única coisa que eu tenho saudade. Falei essa semana aqui, não sei que situação. Vou agradecer demais a doutora Kelly Oliveira, que é pediatra e consultora internacional de amamentação. Obrigada. Ela tem um site que é Pediatria Descomplicada. Olha que nome maravilhoso. Pediatria-descomplicada.com.br e o Instagram dela é @Pediatria Descomplicada. No Face, Pediatria Descomplicada. Essa é a senha para todas as informações. Muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho e pela Eu que iniciativa. agradeço. Viu? Obrigadão. Até a próxima. Até.